Rotinas de sucesso. Como os ricos estruturam seus dias para prosperar. Prólogo. O dia começa na mente. Tem gente que acorda e já está atrasada antes mesmo de sair da cama. A cabeça cheia de preocupações, o despertador virando inimigo, e o pensamento já gritando, lá vamos nós de novo. Pois foi assim comigo por muito tempo. Eu achava que sucesso era sobre correr mais, fazer mais, trabalhar até o limite. Mal sabia eu que o segredo estava nas primeiras horas, e principalmente, na primeira ideia do dia. Um dia, percebi algo simples, mas poderoso. O jeito que você começa o dia define o jeito que você vive a vida. Pode reparar, quem desperta com propósito parece que o universo conspira. As coisas fluem, as oportunidades aparecem, a energia muda. É como se o mundo inteiro dançasse no mesmo ritmo da sua mente. E quem desperta no piloto automático, bom, vive no modo sobrevivência. Foi aí que entendi que os ricos não acordam para trabalhar, eles acordam para vencer. Acordam com foco, com clareza, com intenção. Não deixam o dia decidir o rumo das coisas, eles decidem antes. É quase um ritual sagrado, cuidar da mente antes de cuidar do dinheiro. Preparar o terreno antes de plantar o sucesso. Lembro do dia em que decidi mudar isso. Nada de acordar e já mergulhar no celular, nada de acordar atrasado. Eu comecei a criar minha rotina mental de prosperidade, uma sequência simples de pensamentos, respiração, silêncio e gratidão. No começo parecia bobo, mas em pouco tempo percebi, minha energia mudou, minhas decisões ficaram mais assertivas e os resultados começaram a aparecer. O que descobri é que a mente é como um cofre invisível. Todo dia, você escolhe o que colocar lá dentro. Pode guardar dúvidas, medo e preguiça, ou pode depositar confiança, visão e disciplina. Os ricos entenderam isso há muito tempo. Eles treinam o cérebro antes de treinar o corpo, porque sabem que a mente é o primeiro músculo do sucesso. E sabe o que é mais curioso? O dia pode começar igual para todo mundo, mesmo relógio, mesmo sol, mesmo café, mas o que muda é o que está acontecendo aqui dentro. É ali, no silêncio da mente, que os milionários já estão construindo seus impérios enquanto o resto ainda está reclamando do trânsito. Por isso, se tem uma coisa que aprendi e quero te passar logo de cara, é essa: a prosperidade começa antes do primeiro passo. Começa no primeiro pensamento. Se a sua mente desperta grande, o seu dia cresce junto. E se o seu dia cresce, a sua vida não tem escolha, ela próspera. Então, bora juntos construir isso do zero. Porque, a partir de agora, você vai descobrir como os ricos estruturam seus dias para prosperar, e vai perceber que, no fundo, tudo começa exatamente onde o sucesso nasce, na sua mente. Quem domina amanhã, domina o mundo. O invisível que cria o incrível. Tem gente que olha para quem venceu e solta logo teve sorte. Como se o sucesso fosse uma espécie de bilhete premiado que cai do céu. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida: o sucesso não nasce da sorte, ele nasce da estrutura invisível que molda o dia de quem vence. Durante muito tempo, eu também acreditava nesse papo de destino, coincidência, oportunidade mágica. Só que depois de observar de perto pessoas realmente bem-sucedidas, percebi algo que pouca gente nota: existe uma ordem silenciosa por trás do caos aparente. Um sistema mental, uma rotina disciplinada, uma sequência de pequenas decisões que, somadas, criam o que a gente chama de vida de sucesso. O que muita gente chama de sorte, na verdade, é preparo, mais consistência, mais mentalidade afiada. É o cara que acorda cedo para pensar, não para correr. É a mulher que organiza propriamente antes de abrir o e-mail. É quem decide que o dia vai ser produtivo antes mesmo do sol nascer. Pensa comigo. O rico não acorda para apagar incêndio, ele acorda para acender propósito. Ele tem um roteiro invisível, um mapa mental que guia cada passo, cada escolha, cada pausa. E o mais curioso é que nada disso parece extraordinário à primeira vista. São detalhes. Coisas pequenas, repetidas todos os dias, até que o mundo começa a chamar de milagre. Sabe aquele empresário que parece ter o toque de Midas? Pois é, o toque dele é só uma mente bem treinada. Ele cria o próprio clima interno antes de enfrentar o externo.
Enquanto uns acordam e dizem hoje vai ser difícil, ele pensa hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E adivinha? O universo responde na mesma frequência. Eu costumo dizer que a rotina é o esqueleto do sucesso. Sem estrutura, tudo desaba. Mas quando você organiza o invisível, seus pensamentos, suas manhãs, suas prioridades, o visível começa a florescer sem esforço. Parece mágica, mas é método. Parece sorte, mas é sistema. Então, da próxima vez que vir alguém prosperando, não pergunte como ele conseguiu. Pergunte como ele se organiza. Porque o segredo não está no resultado que brilha, está no bastidor que ninguém vê. É ali, no silêncio da disciplina, que os vencedores constroem o que o mundo chama de destino. A sorte é só o apelido que a disciplina ganha quando o sucesso aparece. Quando descobri que a riqueza não mora no bolso. Eu lembro como se fosse ontem. Tava naquela fase da vida em que eu só pensava em ganhar mais dinheiro, sabe? Trabalhar mais, fazer mais, correr mais. Eu achava que quanto mais eu me esforçasse, mais rico eu ficaria. E até deu certo por um tempo, o dinheiro começou a entrar, os boletos pararam de gritar tanto, mas logo depois, tudo sumia. O dinheiro vinha rápido e ia embora mais rápido ainda. Foi aí que a ficha caiu, eu estava tentando ficar rico da forma errada. Queria ter o resultado, mas não tinha estrutura. Eu ganhava, mas não sabia administrar, multiplicar, nem manter. Era como encher um balde furado, por mais que eu colocasse água, ela escapava pelas brechas da minha falta de consciência. Um dia, num café com um amigo que já era bem-sucedido, percebi o que realmente separa quem próspera de quem só sobrevive. Enquanto eu falava sobre trabalhar até dar certo, ele falava sobre rituais diários, rotina mental, foco e clareza. Ele me contou que todo dia acordava na mesma hora, planejava as 3 prioridades do dia e dedicava os primeiros minutos para pensar, não para reagir. Eu achei aquilo meio exagerado no começo. Sério que é isso que te faz ganhar tanto dinheiro? Perguntei, meio incrédulo. Ele riu e respondeu. Dinheiro é consequência. Rotina é destino. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu comecei a observar pessoas ricas de verdade e notei que elas não deixam um dia decidir o rumo da vida. Elas controlam o próprio tempo como um maestro comanda a orquestra, com precisão, ritmo e intenção. Enquanto eu vivia apagando incêndios, eles viviam construindo sistemas. Enquanto eu esperava sobrar tempo, eles criavam tempo. E foi aí que entendi o verdadeiro jogo. A riqueza não nasce do quanto você trabalha, mas de como você organiza o que faz. A partir desse dia, comecei a desenhar minhas manhãs de outro jeito. Passei a cuidar da minha mente antes do meu negócio. A acordar com propósito, e não com pressa. E o mais louco? Quando minha rotina mudou, minha renda mudou junto. Hoje eu vejo com clareza, enriquecer não é sobre correr atrás do dinheiro, é sobre criar a estrutura mental que atrai e multiplica ele. E essa estrutura começa onde todo sucesso começa, no dia a dia. Quem não domina a rotina, nunca vai dominar o resultado. Parte 1. O Código Diário da Prosperidade. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo é que prosperidade não é um evento, é um hábito. E o mais interessante é que ela se esconde nas pequenas coisas, na forma como você acorda, nas decisões que toma sem pensar, no que você foca logo de manhã. Eu costumava achar que sucesso era um golpe de sorte, um grande momento que mudaria tudo de uma vez. Mas, olha, a virada mesmo aconteceu quando comecei a entender que a riqueza é construída em 24 horas, todos os dias. O que separa quem próspera de quem apenas sobrevive não é talento, nem oportunidade. É ritmo. É a sequência quase invisível de escolhas certas feitas com intenção. Os ricos têm um código diário, uma espécie de estrutura mental e emocional que guia o dia deles. Eles não deixam o acaso decidir o rumo das coisas. Eles criam o próprio clima, o próprio ritmo, o próprio destino. Quando comecei a estudar as rotinas das pessoas bem-sucedidas, percebi que existia um padrão. Eles pensam com antecedência, agem com propósito e protegem o tempo como quem protege um tesouro. Não acordam no susto, não vivem na correria, não gastam energia com o que não importa.
Eles sabem que cada manhã é uma nova chance de construir o futuro, e tratam isso como uma arte. Essa parte do livro é sobre isso, decodificar o dia a dia dos milionários. Entender o que acontece antes das grandes decisões, antes dos grandes resultados. É sobre descobrir como pequenas ações, muitas vezes simples demais para parecerem importantes, se transformam em fortunas, liberdade e paz de espírito. Eu quero te mostrar que prosperidade é disciplina disfarçada de rotina. Que o sucesso não mora no acaso, mora no planejamento. Que todo império começa com o mesmo gesto, acordar com propósito e agir com intenção. A partir de agora, você vai mergulhar no código diário da prosperidade e entender, passo a passo, como os ricos estruturam seus dias para prosperar. Porque a verdade é uma só: quem domina o dia, domina o destino. O segredo não está no quanto você faz, mas em como você faz, todos os dias. Capítulo 1: As primeiras horas valem ouro. Eu demorei para entender isso, mas hoje posso afirmar sem medo: a forma como você começa o dia decide o tipo de vida que você vai viver. Parece exagero, né? Mas não é. As primeiras horas da manhã são como um cofre: se você abre do jeito certo, encontra o tesouro. Se abre de qualquer jeito, perde o que há de mais precioso: seu foco, sua energia e sua direção. Durante muito tempo eu acordava no modo de sobrevivência. O despertador tocava, eu já pegava o celular, via mensagens, me enchia de preocupação e, pronto, o dia começava me controlando. Eu não mandava em nada. Era refém das urgências, dos problemas e dos outros. Até que um dia eu percebi que os ricos acordam antes da correria. Eles criam o próprio ritmo. As pessoas de sucesso entendem que as primeiras horas do dia são sagradas. É nesse silêncio que elas ajustam a bússola, definem prioridades e alimentam a mente com clareza. Enquanto a maioria acorda para correr atrás do tempo, elas acordam para acomodar o tempo. E é isso que muda tudo. Quando comecei a mudar minha manhã, tudo ao redor começou a mudar junto. Não era sobre acordar mais cedo, era sobre acordar melhor. Sobre começar o dia comigo mesmo antes de começar com o mundo. Eu percebi que quem vence amanhã, vence o dia, e quem vence o dia, constrói a vida que quiser. Nesse capítulo, você vai descobrir como as primeiras horas moldam o destino dos ricos, e por que elas se tornaram o ponto de virada para tanta gente que saiu do zero e construiu impérios. Eu vou te mostrar como pequenos hábitos, feitos logo ao acordar, podem multiplicar seus resultados e mudar completamente a sua relação com o tempo, o trabalho e o dinheiro. Então, respira fundo, porque a partir de agora, a sua manhã nunca mais vai ser a mesma. Quem desperta com propósito não precisa de sorte, precisa apenas de direção. O poder das manhãs milionárias. Existe um momento do dia em que o mundo inteiro parece estar em silêncio. O sol ainda está meio tímido, o barulho da cidade não começou, e o ar tem um tipo de paz que não dá para explicar, só sentir. É ali, nesse instante quase invisível, que os ricos estão construindo o futuro enquanto o resto ainda está dormindo. Durante muito tempo eu subestimei esse poder. Achava que acordar cedo era coisa de gente ocupada, de quem não tinha opção. Mas quando comecei a estudar as pessoas bem-sucedidas, percebi um padrão gritante: todas elas protegem suas manhãs como se fossem diamantes. E sabe por quê? Porque a manhã define o ritmo do dia, e o dia define o rumo da vida. As manhãs milionárias não têm nada de mágico, mas têm tudo de intencional. É o momento em que você coloca a mente no lugar, acende o motor da disciplina e decide quem vai ser naquele dia. Enquanto a maioria acorda e mergulha direto no caos, os ricos fazem o oposto: eles criam espaço pro silêncio, pro foco e pra clareza. Eu lembro do dia em que resolvi testar isso de verdade. Em vez de acordar e pegar o celular, sentei em silêncio com uma xícara de café e comecei a escrever 3 coisas: o que eu queria sentir, o que eu precisava fazer e o que eu podia agradecer. Parece simples, né? Mas aquele pequeno ritual mudou tudo. Minha energia mudou, meu foco mudou, e o dinheiro começou a me seguir, em vez de eu correr atrás dele. É como se as manhãs fossem uma janela direta para a prosperidade. Quando você começa o dia com propósito, o universo entende o recado. Você deixa de ser reativo e passa a ser criador.
Não é sobre acordar às 5 da manhã, é sobre acordar para a vida. E o mais incrível é que as manhãs milionárias não exigem dinheiro, exigem consciência. Exigem a decisão de não entregar suas primeiras horas para a ansiedade, pro celular, pro mundo. É o seu momento de alinhar mente, corpo e propósito. É ali que você se torna o tipo de pessoa que atrai resultados, em vez de apenas correr atrás deles. Hoje eu acredito de olhos fechados, as manhãs são o berço das grandes fortunas. Não as que estão no banco, mas as que estão dentro da mente. Porque quem domina as primeiras horas, domina o resto do dia, da vida e do destino. Enquanto uns ainda estão dormindo, outros já estão desenhando o próprio sucesso. Os ricos e o segredo das primeiras horas. Sabe qual é o verdadeiro luxo dos ricos? Não é o carro, nem a mansão, nem o relógio caro no pulso. É o silêncio das primeiras horas. Enquanto o mundo ainda está acordando, eles já estão lá, centrados, focados, em paz. E o mais impressionante, eles protegem esse momento como se fosse um cofre de ouro. Durante muito tempo, eu acordava e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. Notificações, mensagens, e-mails, redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Eu nem tinha levantado e já estava mentalmente cansado. Era como se eu entregasse o controle do meu dia para qualquer pessoa que decidisse me mandar uma mensagem. Até que percebi, quem domina as primeiras horas, domina o dia. As pessoas ricas entendem isso com uma clareza absurda. Elas não acordam para reagir, acordam para criar. Sem celular, sem barulho, sem distrações. As primeiras horas pertencem a elas. São usadas para pensar, planejar, respirar, agradecer, se alinhar. Enquanto a maioria começa o dia com pressa, elas começam com propósito. Tem uma calma poderosa nesse início silencioso. É ali que as ideias mais valiosas aparecem, que os planos ganham forma e que a mente se fortalece para lidar com o resto do dia. Os ricos transformam a manhã em uma reunião com o próprio destino. E o mais curioso é que não é sobre acordar às 5 da manhã, não. É sobre acordar consciente. É entender que o primeiro pensamento, o primeiro gesto, o primeiro hábito, tudo isso define a energia que vai guiar as próximas 24 horas. Eu comecei a aplicar isso e, sinceramente, foi um divisor de águas. Parei de abrir o celular assim que acordava. Fiquei uns minutos em silêncio, respirando fundo, tomando meu café e só, pensando. Pensando em mim, no que eu queria, no que eu precisava fazer. De repente, o dia começou a ter mais direção. Eu não corria mais atrás do tempo, era ele que parecia correr comigo. Hoje eu vejo com clareza, as primeiras horas do dia são o alicerce da prosperidade. São o momento em que o rico constrói a própria sorte, antes mesmo do sol nascer. Quem começa o dia no silêncio da mente termina o dia no barulho das vitórias. As manhãs dos gigantes, Tim Cook, Howell Rodd e Elon Musk. Se tem uma coisa que sempre me chamou a atenção é como os grandes nomes do sucesso tratam suas manhãs como algo sagrado. Não é coincidência. É padrão. Cada um tem seu jeito, mas todos têm uma coisa em comum, eles entendem que o poder do dia começa antes do sol nascer. Vamos começar com Tim Cook, o CEO da Apple. O cara acorda por volta das 4 da manhã. Sim, 4. Enquanto o mundo ainda está sonhando, ele já está analisando relatórios, revisando números e respondendo e-mails estratégicos. Mas o detalhe mais curioso é o motivo. Ele diz que acorda cedo porque gosta de começar o dia no controle. Ele não quer reagir ao caos, quer criar ordem antes que o resto do planeta desperte. Isso é mentalidade milionária pura. Já Howell Rodd, autor de O Milagre da Manhã, transformou a rotina matinal em filosofia de vida. Depois de sobreviver a um acidente quase fatal, ele percebeu que as primeiras horas do dia definem o nível de sucesso de uma pessoa. Foi daí que ele criou o método Savirs, silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e escrita. Hal diz que essa sequência simples muda o rumo de qualquer vida. E olha, ele não estava brincando, milhões de pessoas no mundo começaram a prosperar depois de aplicar isso. E claro, não dá para deixar de citar Elon Musk. O cara comanda várias empresas ao mesmo tempo e,
mesmo assim, tem uma rotina matinal muito bem estruturada. Ele acorda cedo, revisa prioridades, evita redes sociais e mergulha direto nas tarefas mais importantes do dia. Elon acredita que as primeiras horas são o melhor momento para decisões críticas, porque a mente ainda não está contaminada pelo barulho do mundo. 3 estilos completamente diferentes, mas um mesmo princípio: começar o dia com intenção, foco e propósito. Nenhum deles deixa o tempo decidir o ritmo. Eles decidem primeiro. E é isso que separa quem cria o futuro de quem só vive reagindo ao presente. Quando li sobre eles, pensei, caramba, enquanto eu tô enrolando para levantar, esses caras já estão moldando o mundo. Foi aí que entendi, a diferença entre um dia comum e um dia extraordinário começa na primeira hora. Quem desperta com propósito desperta o próprio poder. Quem vence amanhã, vence o dia. Demorou para cair a ficha, mas um dia eu entendi, a forma como você começa o dia determina como ele termina. Simples assim. E, sinceramente, depois que percebi isso, tudo mudou. Parei de tratar amanhã como um detalhe e comecei a enxergar como o momento mais estratégico da minha vida. Antes, eu acordava no susto, já me sentindo atrasado. Corria para resolver 1000 coisas, e o dia virava um caos antes mesmo de eu tomar café. Mas aí veio a virada. Percebi que os ricos não acordam para correr, eles acordam para comandar. Eles entendem que quem vence amanhã, vence o dia. Sabe por quê? Porque amanhã é o único momento em que o mundo ainda está quieto. É o seu tempo. É quando você pode alinhar seus pensamentos, definir suas prioridades e colocar energia onde realmente importa. Amanhã é o volante do seu destino. Se você começa dirigindo com calma, foco e direção, o resto da viagem flui. Mas se começa no desespero, o caos te dirige. Eu comecei a testar isso. Acordava, ficava uns minutos em silêncio, respirava fundo e pensava, o que eu quero conquistar hoje? Parece bobo, né? Mas, rapaz, o efeito é inacreditável. O dia ganhava outro ritmo. Era como se o universo entendesse que eu estava no comando e abrisse espaço para tudo dar certo. Quem vence amanhã, vence o dia, porque vence a si mesmo primeiro. Vence a preguiça, o desânimo, a pressa, o medo. E quando você vence dentro, não tem obstáculo fora que segure. As maiores vitórias não começam na empresa, nem no mercado, nem nos negócios. Começam na cama, no momento em que você decide levantar com propósito. Então, não subestime o poder desse começo. Não é sobre acordar mais cedo, é sobre acordar mais consciente. Amanhã é o campo de treino dos grandes. É ali que a mente se prepara para criar, conquistar e prosperar. Hoje eu acredito de verdade, a riqueza não mora na conta, mora na rotina. E se você aprender a dominar suas manhãs, o sucesso não vai ter outra escolha, ele vai ter que te seguir. Acorde com propósito e o mundo acorda com você. Capítulo 2 – O ritual do silêncio e da clareza. Por muito tempo, eu achava que sucesso era sobre fazer mais, produzir mais, correr mais. Até que percebi uma coisa curiosa: os ricos não vivem correndo, eles vivem concentrados. E sabe onde tudo isso começa? No silêncio. É estranho pensar que o segredo da prosperidade pode estar em algo tão simples, né? Mas é exatamente aí que mora a mágica. O silêncio é o lugar onde a mente se organiza, onde as ideias nascem e onde a clareza aparece. Enquanto a maioria acorda e já se joga no barulho do mundo, os milionários fazem o oposto, eles criam um espaço de quietude para ouvir a própria mente antes de ouvir o resto. Quando comecei a praticar isso, confesso que me senti meio perdido. Sentar em silêncio? Fazer nada? Que perda de tempo, pensei. Mas bastaram alguns dias para eu entender o que estava acontecendo. A paz que o silêncio traz é o combustível da produtividade verdadeira. A clareza que vem depois é o que separa quem faz por impulso de quem age com propósito. Os ricos sabem disso. Eles têm seus pequenos rituais, meditam, oram, refletem, respiram fundo, escrevem, agradecem. É o jeito deles de alinhar o pensamento com a ação, o interno com o externo. É como se dissessem ao universo: eu tô pronto.
Agora pode mandar as oportunidades. E o mais bonito é que esse ritual não exige luxo, nem tempo, nem talento. Só exige presença. Alguns minutos por dia, em silêncio, já são suficientes para reorganizar sua mente e reacender sua força. É ali, na calma da manhã, que você entende o que realmente importa, e isso muda tudo. Hoje, eu chamo isso de ritual da clareza, porque é exatamente isso que ele faz: tira o peso da confusão, apaga o ruído da pressa e acende a luz das ideias certas. É nesse momento que você deixa de ser refém do mundo e volta a ser o autor da própria história. O silêncio não é vazio. É nele que a vida fala, e a mente enriquece. O segredo invisível dos ricos, o silêncio que enriquece. Tem uma coisa que quase ninguém vê quando olha para a vida das pessoas ricas: elas começam o dia de dentro para fora. Antes de abrir a agenda, o celular ou o computador, elas abrem a mente. E fazem isso com algo simples, mas poderoso: meditação, oração, gratidão ou reflexão estratégica. Durante muito tempo, eu achava que essas práticas eram coisa de gente zen, sabe? Que sucesso era para quem acordava acelerado, tomava café no corre e já saía resolvendo tudo. Mas depois que comecei a observar de perto o comportamento dos milionários, percebi que eles têm um padrão bem diferente: eles valorizam o silêncio antes da ação. O Tim Cook começa o dia em silêncio, revendo o que é essencial. Rei Dário medita há décadas e jura que é o segredo da sua clareza mental. Já outros, como Oprah Winfrey, começam agradecendo, literalmente escrevendo tudo pelo que são gratos antes mesmo de tomar café. E tem quem use a chamada reflexão estratégica, que é aquele momento de pensar: o que eu quero criar hoje? O que vai me levar mais perto do meu propósito? Quando comecei a testar isso na minha rotina, tudo mudou. Eu passei a acordar, respirar fundo e simplesmente ficar ali, quieto, só observando meus pensamentos. Depois comecei a escrever 3 coisas pelas quais eu era grato. Às vezes, era algo simples, como o café quente, o teto sobre minha cabeça, ou o fato de poder tentar de novo. E, de repente, o dia parecia fluir de outro jeito. Menos peso, mais direção. Esses rituais são o que eu chamo de a blindagem mental dos ricos. Eles não deixam o mundo entrar antes de se prepararem internamente. É como se construíssem uma armadura invisível de foco, paz e clareza, e só depois saíssem para lutar as batalhas do dia. O mais interessante é que cada um faz do seu jeito. Alguns oram, outros meditam, outros escrevem, outros só sentam em silêncio. O formato pouco importa. O que realmente faz diferença é a intenção: começar o dia com consciência, não com confusão. Hoje eu acredito, de verdade, que riqueza não começa no banco, começa na mente tranquila. Porque quem domina o próprio interior, domina tudo que vem depois. Antes de conquistar o mundo lá fora, os ricos conquistam o próprio silêncio aqui dentro. A mente certa cria o dia certo. Sabe aquela sensação de acordar com a cabeça leve, o pensamento claro e a energia lá em cima? Pois, não é sorte, é estratégia. Os ricos entenderam uma coisa que a maioria ignora: foco e energia mental não aparecem do nada, são criados, cultivados e protegidos todos os dias. Quando você começa o dia com meditação, oração, gratidão ou reflexão, algo muda por dentro. É como se o cérebro respirasse antes de correr. Ele para de reagir e começa a direcionar. E é aí que mora o segredo: quem começa o dia centrado, termina o dia produtivo. Eu mesmo senti isso na pele. Antes, acordava já com a cabeça cheia, ansioso, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Era notificação, problema, urgência, um caos mental logo nas primeiras horas. E o resultado? Um dia sem foco, cheio de distrações, e com aquela sensação de cansaço sem nem saber por quê. Até que percebi, não era o corpo que estava cansado, era a mente. Quando passei a criar esse momento de silêncio e intenção pela manhã, tudo mudou. Eu comecei a perceber que o foco é como um músculo: quanto mais você treina ele no começo do dia, mais forte ele fica até o final. E a energia mental? Vem do mesmo lugar. Quanto mais clareza você tem, menos energia desperdiça. Os ricos entendem isso com perfeição.
Eles não gastam energia logo cedo tentando resolver tudo, eles organizam a mente para decidir o que realmente importa. É como calibrar um GPS antes de sair. Você gasta alguns minutos ajustando o rumo, mas depois economiza horas de caminho errado. A verdade é que o foco não vem do esforço, vem da direção. E a energia não vem do café, vem da calma. Quando você domina o começo, o resto flui. Você deixa de ser uma folha levada pelo vento e passa a ser o vento que move tudo. Hoje eu vejo com clareza, a mente calma é o maior acelerador de resultados. E se você quer viver em alta performance, precisa aprender a desacelerar por dentro. Porque o verdadeiro poder não está em correr mais, está em correr certo. A energia segue a atenção, e onde há clareza, há força. O lago da mente, quando o silêncio reflete sucesso. Eu descobri algo poderoso que mudou completamente minha forma de pensar. A mente é como um lago, só reflete bem quando está calma. Se a água está agitada, nada se enxerga direito. Mas quando ela está tranquila, o reflexo é perfeito, o mundo fica nítido, e tudo faz sentido. Por muito tempo, minha mente era um lago em tempestade. 1000 pensamentos, preocupações, planos, pressa. Era um barulho constante dentro de mim. Eu acordava e já estava mentalmente exausto, tentando resolver tudo de uma vez. Até que um dia, em meio ao caos, percebi, eu não precisava pensar mais, eu precisava pensar melhor. E é aí que entra o poder do silêncio. Quando a gente para, respira e deixa o pensamento assentar, o que era confusão começa a se organizar. A clareza nasce no silêncio. É como se o lago da mente parasse de ser um mar revolto e voltasse a ser um espelho limpo, capaz de refletir as respostas que estavam ali o tempo todo. Os ricos entenderam isso há muito tempo. Eles não tomam decisões no meio do barulho, porque sabem que o barulho distorce a visão. Eles criam momentos de quietude para enxergar o que realmente importa. Enquanto o mundo corre, eles pensam. E enquanto os outros reagem, eles refletem, literalmente. Hoje, sempre que me sinto sobrecarregado, eu lembro dessa imagem, o lago. Se a água está turva, eu não mergulho, eu espero acalmar. Porque é no momento em que tudo silencia que a mente mostra o caminho. A paz mental é o GPS do sucesso. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que não precisa forçar o dia, nem lutar contra o tempo. Basta alinhar a mente. Quando ela está serena, o foco volta, a energia cresce e as ideias fluem como um rio tranquilo indo na direção certa. Então, da próxima vez que sentir que a vida está agitada demais, lembre-se, não é o mundo que precisa parar, é a sua mente que precisa sossegar. Quando a mente se acalma, o sucesso aparece, porque o reflexo da riqueza só brilha em águas tranquilas. Capítulo 3. Planejar é enriquecer antes de agir. Eu aprendi do jeito mais difícil que agir sem planejar é o mesmo que correr sem direção. E olha, eu já corri muito. Por anos, vivi naquele modo vamos ver no que dá. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, achando que produtividade era sinônimo de sucesso. Mas a verdade é que eu não estava avançando, só me cansando. Foi só quando comecei a observar os ricos de perto que percebi o padrão. Eles não começam o dia fazendo, começam pensando. Antes de qualquer ação, vem o plano. Antes de qualquer movimento, vem a visão. Eles enriquecem primeiro na mente, depois na prática. Planejar, para mim, passou a ser como montar o mapa antes da viagem. Você pode até sair sem ele, mas vai se perder, gastar mais energia e talvez nunca chegue onde queria. O plano é o GPS da prosperidade. E quem ignora isso, vive rodando em círculos. O mais curioso é que planejar não significa complicar. É o contrário. Significa clarear. É aquele momento em que você decide o que realmente importa e elimina o resto. E é aí que mora o ouro. Os ricos não fazem mais, eles fazem o essencial. Quando comecei a aplicar isso na minha rotina, tudo ficou mais leve. Parei de dizer não tenho tempo e comecei a perceber que o tempo que eu achava que faltava, na verdade, estava sendo mal usado. Eu só precisava planejar com propósito. Esse capítulo é sobre isso, entender que o planejamento é a ação invisível que cria os resultados visíveis.
Que antes de colocar a mão na massa, você precisa colocar a mente no lugar. Porque quem planeja bem, age menos e conquista mais. Quem planeja com clareza, age com poder e colhe com abundância. Trabalhar menos, pensar melhor. Por muito tempo, eu achava que para ser rico era preciso trabalhar mais do que todo mundo. Mais horas, mais esforço, mais suor. E olha, eu trabalhei. Trabalhei até me perder em meio a tarefas, projetos e preocupações. Mas um dia percebi algo que virou minha chave. Os ricos não trabalham mais, eles trabalham melhor. Enquanto a maioria corre para apagar incêndio, os ricos estão construindo o sistema que impede o fogo de começar. Eles não se orgulham de estar ocupados, se orgulham de estar eficientes. E é uma diferença gigante. Produtividade não é fazer muito, é fazer o que realmente importa. Eu comecei a perceber isso observando de perto empreendedores de sucesso. Eles não vivem atolados, e sim estrategicamente ocupados. Acordam, olham para a agenda e sabem exatamente o que vão fazer, por que vão fazer e o que vão dizer não naquele dia. Trabalhar bem é saber escolher. Antes, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e me sentia produtivo. Hoje, faço menos, mas com uma intenção absurda por trás. E o resultado? Multiplicou. Quando o foco entrou, o desperdício saiu. Quando o planejamento entrou, o estresse diminuiu. Quando aprendi a priorizar, percebi que tempo é o ativo mais rico que existe, e quem o domina, já é milionário por dentro. O rico não mede sucesso em horas trabalhadas, mas em resultados conquistados. Ele não busca fazer tudo, busca fazer o essencial com excelência. E, ironicamente, quanto menos ele tenta abraçar o mundo, mais o mundo começa a se abrir para ele. Então, se você quer prosperar de verdade, pare de competir no campo do esforço e comece a jogar no campo da estratégia. Trabalhar melhor é o novo trabalhar mais. Quem usa a mente antes das mãos, enriquece 2 vezes, no bolso e na paz. O dia dos ricos tem roteiro, não rotina. Demorei para entender, mas os ricos não deixam o dia decidir o rumo das coisas, eles decidem o dia antes dele começar. Enquanto a maioria acorda e vai reagindo ao que aparece, eles estruturam o tempo com prioridade e propósito. É impressionante como eles tratam o dia como um projeto, e não como um acaso. Cada manhã é planejada com intenção. Eles perguntam, o que é essencial hoje? E tudo que não entra nessa resposta simplesmente não entra na agenda. Prioridade, para eles, não é o que dá vontade, é o que gera resultado. Eu lembro de quando comecei a aplicar isso. Antes, meu dia era uma bagunça, fazia 1000 coisas e terminava a noite com a sensação de que nada tinha realmente andado. Quando passei a planejar igual os ricos, percebi o poder de uma agenda com propósito. Eu acordava sabendo o que precisava fazer e, principalmente, porque aquilo era importante. Eles também têm um segredo simples: começam o dia pelas tarefas de alto impacto. O que exige mais energia e foco, vem primeiro. O resto, ou é delegado ou é descartado. Isso evita aquela armadilha de parecer ocupado, mas não sair do lugar. E tem mais, os ricos colocam o propósito no centro de tudo. Eles não vivem só de metas, vivem de direção. Cada decisão do dia se conecta com algo maior, um sonho, uma visão, um legado. E é isso que faz com que o trabalho deles tenha sentido, não só dinheiro. Eu costumo dizer que o propósito é o GPS da produtividade. Sem ele, você até se movimenta, mas gira em círculos. Com ele, cada passo vira progresso. E é por isso que os ricos parecem ter tempo para tudo, porque eles não gastam tempo com o que não tem propósito. Hoje, quando olho para minha agenda, vejo que o segredo não está em preencher cada minuto, mas em dar significado a cada hora. Um dia com prioridade é um dia que te aproxima do futuro que você quer. Quem vive com propósito não precisa correr, porque cada passo já é na direção certa. As ferramentas mentais dos ricos. Pensar com estratégia é um novo trabalhar duro. Uma das maiores viradas de chave da minha vida foi entender que os ricos não têm mais tempo, eles têm mais estratégia. Eles aprenderam a usar a mente como uma ferramenta de precisão, e é isso que faz o dia deles render mais, mesmo com as mesmas 24 horas que todo mundo tem. E sabe o que mais me impressionou?
É que eles não fazem nada misterioso. Eles usam ferramentas mentais simples, mas poderosas, que qualquer pessoa pode aplicar. 3 delas mudaram completamente meu jeito de viver e trabalhar: as 3 metas do dia, o método 80-20 e o conceito de ações milionárias. Primeiro, as 3 metas do dia. Simples e direto. Em vez de tentar fazer 10 coisas e não concluir nenhuma, os ricos escolhem as 3 mais importantes. 3 objetivos que, se forem cumpridos, já fazem o dia valer a pena. Eu comecei a usar isso e foi libertador. O foco voltou, a energia multiplicou e, o melhor, comecei a terminar o dia com sensação de dever cumprido, não de exaustão. Depois vem o método 80-20, também conhecido como o princípio de Pareto. Ele diz que 80% dos resultados vem de 20% das ações. Ou seja, a maioria do que você faz não muda nada, mas aquele pequeno grupo de ações certas muda tudo. Quando eu percebi isso, parei de gastar energia com tarefas bonitinhas e comecei a investir nas que realmente movem a agulha. Produtividade é saber o que eliminar, não o que acumular. E, por último, o que eu chamo de ações milionárias, aquelas tarefas que constroem o seu futuro, não apenas preenchem o seu presente. São as ações que geram crescimento, conexão e riqueza real. Não é responder e-mail, nem atualizar planilha, é estudar algo novo, criar um produto, fortalecer uma parceria, gravar um conteúdo, fechar um negócio. Os ricos priorizam o que multiplica, não o que ocupa. Essas 3 ferramentas são o esqueleto mental da prosperidade. Quando você aprende a pensar com propósito, age com poder. E, de repente, o dia que antes parecia curto começa a render como nunca. Hoje, se você me perguntar o que separa o trabalhador comum do milionário, eu respondo sem piscar: a forma de pensar. Porque quem aprende a usar a mente como um mapa, nunca mais se perde no caminho. O segredo não é fazer mais, é fazer o que vale mais. Parte 2. Os hábitos que mantêm o ritmo da riqueza. Uma coisa é certa, ficar rico pode até ser questão de oportunidade, mas continuar rico é questão de hábito. E olha, foi justamente aí que eu entendi o que separa quem dá certo uma vez de quem vive no sucesso constante. Riqueza não é um golpe de sorte, é um ritmo. Durante muito tempo, eu acreditava que o segredo estava em trabalhar mais, ganhar mais e investir mais. Mas a verdade é que a riqueza não se constrói na intensidade, e sim na consistência. São as pequenas ações diárias, aquelas que parecem simples demais para fazer diferença, que criam um império que todo mundo vê depois. Quando comecei a observar as pessoas mais prósperas do mundo, percebi algo em comum: elas têm hábitos que nunca quebram. Podem mudar o negócio, o mercado ou até o país, mas a rotina de crescimento pessoal e mental permanece. E é isso que mantém o motor da prosperidade sempre ligado. Nessa parte do livro, a gente vai mergulhar nos hábitos que mantêm o ritmo da riqueza, aquelas atitudes que os ricos repetem todos os dias sem falhar. Vamos falar de disciplina, de energia, de foco e de como esses comportamentos simples criam resultados extraordinários. Você vai perceber que o segredo não está em fazer coisas mirabolantes, e sim em fazer o básico com excelência. Porque o que os ricos entenderam, e muita gente ainda não, é que a rotina é a engrenagem invisível que move a fortuna. Se você quer prosperar de verdade, precisa aprender a criar hábitos que te sustentem nos dias bons e te mantenham firme nos dias ruins. Porque o sucesso não é um ponto de chegada, é uma batida constante. É o ritmo da riqueza. A fortuna não nasce do que você faz de vez em quando, mas do que você faz todo santo dia. Capítulo 4. O poder dos pequenos passos. Te digo sem rodeios, ninguém fica rico da noite pro dia. Pode até parecer que sim quando a gente vê alguém explodindo do nada, mas a verdade é que todo o sucesso rápido foi preparado por anos de pequenos passos invisíveis. Eu aprendi isso na Mahan. Sempre fui do tipo impaciente, que queria tudo para ontem. Queria resultados grandes, imediatos, transformações instantâneas. Mas a vida, com toda a sua sabedoria, me mostrou o oposto: o progresso verdadeiro é silencioso, constante e quase imperceptível. É como o crescimento de uma árvore, você não vê as raízes se formando, mas é ali, debaixo da terra, que tudo começa a acontecer.
Os ricos entenderam esse jogo. Eles sabem que grandes fortunas não nascem de grandes saltos, mas de passos pequenos dados todos os dias. É o hábito de estudar um pouco mais, investir com consciência, revisar metas, cuidar da mente, cultivar disciplina. Nada glamouroso, nada digno de manchete, mas extremamente poderoso. Quando comecei a aplicar isso na minha vida, tudo mudou. Eu parei de esperar milagres e comecei a celebrar consistência. Um texto escrito por dia. Um hábito mantido por semana. Um ajuste a cada mês. E, sem perceber, os pequenos avanços começaram a virar grandes resultados. Esse capítulo é sobre isso: o poder do simples, o impacto do constante, o valor do progresso diário. Porque o sucesso não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de paciência. É sobre manter o passo quando todo mundo para, continuar plantando quando ninguém mais acredita e confiar que cada microação, com o tempo, se transforma em algo gigantesco. Se tem uma frase que define essa ideia, é essa: pequeno hoje, gigante amanhã. Porque é exatamente assim que os milionários pensam. Eles não correm atrás do sucesso, eles constroem o caminho até ele, um passo de cada vez. A diferença entre quem sonha e quem conquista é simples: um dá passos, o outro só imagina. A magia da constância, o segredo que me fez ficar rico de verdade. Durante muito tempo, eu achava que para vencer na vida era preciso fazer muito, correr mais, dar o máximo o tempo todo. Eu queria intensidade, resultados rápidos, mudanças gigantes. Só que o problema é que intensidade não dura, ela cansa, desgasta e, no fim das contas, te deixa parado no mesmo lugar. Um dia, quase sem perceber, comecei a observar os ricos com outros olhos. Eles não pareciam viver nessa loucura que eu vivia. Não estavam sempre esgotados, nem tentando provar nada para ninguém. Eram constantes. Faziam o simples todos os dias, com disciplina, com propósito, sem pressa. E foi aí que caiu a ficha: consistência vence intensidade, sempre. Quando comecei a aplicar isso na minha vida, tudo começou a mudar. Eu parei de tentar acertar em cheio e comecei a acertar um pouquinho todos os dias. Parei de querer dar saltos e comecei a dar passos firmes. E sabe o que aconteceu? Fui ficando cada dia mais rico. Não só no dinheiro, mas em clareza, foco, energia e paz. A vida foi se organizando, o trabalho começou a fluir e os resultados, que antes eram montanhas russas, viraram uma linha de crescimento constante. Consistência é o que separa quem deseja de quem realiza. É o que transforma o esforço em resultado, o hábito em sucesso e o tempo em aliado. É o motor silencioso que continua girando mesmo quando a motivação acaba. Hoje, se alguém me pergunta qual foi o segredo da minha virada financeira, eu respondo sem piscar: eu parei de correr e comecei a caminhar todo dia. Porque no fim das contas, a riqueza não é sobre intensidade, é sobre ritmo. E quem mantém o ritmo, sempre chega mais longe. A constância constrói o que a pressa destrói. Os milagres dos micro-hábitos, o segredo dos gigantes silenciosos. Se tem uma coisa que eu aprendi na jornada da riqueza é que as grandes mudanças não vêm de grandes ações, vêm de pequenos hábitos feitos todos os dias. Parece simples demais para ser verdade, né? Mas é justamente por isso que tanta gente ignora. Só que quem entendeu isso cedo, dominou o jogo. Quer ver um exemplo poderoso? John Pierre Morgan, ou simplesmente J.P. Morgan, um dos maiores banqueiros da história. O cara que literalmente moldou o sistema financeiro dos Estados Unidos. Mas o que pouca gente sabe é que ele era obcecado por rotina e pequenos hábitos. Todos os dias, Morgan tinha um ritual: acordava no mesmo horário, lia relatórios por exatos 30 minutos, escrevia suas decisões e refletia sobre as escolhas do dia anterior. Nada mirabolante. Só disciplina. E foi isso que fez ele construir um império enquanto outros ainda estavam tentando entender por onde começar. Morgan costumava dizer que a pessoa que se organiza todos os dias nunca precisa correr. E ele estava certo. Esses micro-hábitos, simples, repetidos e intencionais, criaram uma base tão sólida que nada o abalava. Era como se, a cada manhã, ele estivesse colocando um tijolinho no próprio castelo financeiro.
E não é só ele. Eu conheço gente que transformou a vida escrevendo 1 hora por dia. Outros que começaram a investir um pouquinho toda semana. Tem quem decidiu estudar 30 minutos por dia, e em poucos meses se tornou referência na área. Parece pouco, mas o segredo está na constância. Porque o que você faz todo dia constrói quem você é, e quem você é define o que você conquista. Quando comecei a aplicar isso na minha rotina, tudo mudou. Em vez de tentar revolucionar minha vida em um fim de semana, eu escolhi melhorar 1% por dia. E, sem perceber, esse 1% virou uma avalanche de resultados. Micro-hábitos são invisíveis no começo, mas imbatíveis no longo prazo. Eles são o que mantém o ritmo da riqueza pulsando, mesmo quando o mundo está desorganizado. Então, se você quer prosperar de verdade, não pense em correr, pense em repetir. Porque é assim que os gigantes andam, um pequeno passo, todos os dias, na direção certa. A diferença entre o comum e o extraordinário está naquilo que você faz quando ninguém está vendo. Pequeno hoje, gigante amanhã. Se tem uma frase que virou meu lema de vida, é essa: pequeno hoje, gigante amanhã. Ela me lembra, todos os dias, que o sucesso não nasce de um salto, nasce de um passo. E que tudo que parece grande hoje começou minúsculo em algum lugar, nas mãos de alguém que teve coragem de persistir. Durante muito tempo, eu subestimei o poder do simples. Achava que só o extraordinário trazia resultados. Mas a vida me mostrou, na prática, que os pequenos esforços diários são os verdadeiros gigantes disfarçados. É o e-mail que você envia mesmo sem vontade, o livro que lê um pouquinho por dia, o treino rápido que não pula, o real que investe toda semana. Sozinho, parece nada. Juntos, constroem impérios. Olha pro JP Morgan, por exemplo, o cara que virou sinônimo de poder financeiro. Ele não acordou um dia bilionário. Ele construiu o sucesso grão por grão, hábito por hábito. Acordava cedo, revisava metas, tomava decisões calculadas. Nada de milagre. Só repetição. A constância foi o alicerce do império. E isso vale para mim, para você, para qualquer um. Quando entendi essa lógica, parei de querer resultados imediatos e comecei a respeitar o processo. O segredo está no agora, naquele pequeno passo que parece insignificante, mas que amanhã muda tudo. Eu costumo dizer que a vida recompensa quem não desiste no começo. Porque o começo é sempre pequeno, sempre silencioso, sempre desajeitado. Mas é justamente ali que o milagre se esconde. Quem continua, cresce. Quem insiste, vence. Quem planta hoje, colhe gigante amanhã. Então, se o seu sonho ainda parece longe, calma. Respira. Faz o que dá para fazer agora. Repete, ajusta, melhora. Porque o que é pequeno hoje, tá só se preparando para explodir amanhã. Nenhum império nasce gritando. Todo gigante começa dando passos de formiga. Capítulo 5. Energia é capital mental. Demorou, mas um dia eu percebi, dinheiro nenhum vale mais do que energia. Porque sem energia, você não pensa, não cria, não decide, não age. E é por isso que os ricos tratam a própria energia como se fosse capital mental, o bem mais precioso que eles têm. Durante muito tempo, eu me orgulhava de estar sempre ocupado, virando noites, tomando café atrás de café e dizendo que cansado é quem não trabalha. Só que, na prática, eu estava sempre exausto, sem foco, sem clareza, tomando decisões ruins e me arrastando para manter o ritmo. Foi aí que caiu a ficha: não adianta ter tempo, se não tiver energia para usá-lo bem. Os ricos entendem isso perfeitamente. Eles sabem que a mente é o motor da fortuna, e motor nenhum roda se o tanque estiver vazio. É por isso que eles cuidam do corpo, do sono, da alimentação e, principalmente, da mente. Energia mental é o combustível da produtividade, da criatividade e da riqueza. Quando comecei a cuidar disso, tudo mudou. Passei a me sentir mais leve, mais concentrado, mais presente em tudo. E percebi que quanto mais eu preservava minha energia, mais dinheiro parecia fluir. Não porque eu trabalhava mais, mas porque eu pensava melhor. Esse capítulo é sobre isso: como proteger,
recarregar e multiplicar sua energia mental para que ela se torne seu maior ativo. Porque, no fim das contas, riqueza não é só o que você ganha, é o que você consegue sustentar. Quem aprende a cuidar da própria energia, nunca mais precisa correr atrás do sucesso, ele vem até você. A máquina da fortuna. Cuidar de si é o primeiro investimento. Uma coisa que pouca gente percebe é que os ricos cuidam da máquina que gera a fortuna, o corpo e a mente. Enquanto a maioria está preocupada em cuidar do carro, do celular novo ou do laptop da moda, eles estão focados em afinar o motor interno, aquele que faz tudo acontecer. Demorou, mas eu entendi que a mente é o software e o corpo é o hardware da riqueza. Se um falha, o outro trava. E quando os dois estão em sintonia, meu amigo, tudo flui. É como se o universo respondesse mais rápido. A criatividade vem, as ideias aparecem, as oportunidades parecem brotar do nada. Os ricos não veem autocuidado como luxo, veem como estratégia. Eles sabem que a produtividade é consequência de energia bem administrada. Dormem bem, comem melhor, se exercitam, meditam, respiram. Tudo isso não para ter um corpo bonito, mas para manter a cabeça afiada. Porque a mente cansada não cria, só repete. E quem vive repetindo, nunca evolui. Eu percebi isso na pele. Quando comecei a cuidar de mim, dormir direito, caminhar, silenciar a mente, beber água, desconectar do celular, minha clareza aumentou absurdamente. Passei a ter mais foco, mais disposição e, curiosamente, mais resultados financeiros. Parece coincidência, mas não é. O dinheiro é energia. E energia só flui onde há espaço, saúde e equilíbrio. Os ricos tratam o corpo como um investimento de alto rendimento. Eles entendem que não dá para pensar em milhões com a mente travada e o corpo quebrado. Então, em vez de gastar energia tentando conquistar o mundo, eles a direcionam para cuidar da base que sustenta tudo, eles mesmos. Hoje eu vejo que cuidar de mim é o negócio mais lucrativo que eu já fiz. Porque, no fim das contas, a fortuna não nasce do esforço cego, e sim de uma mente limpa e um corpo cheio de vitalidade. Quem cuida da máquina, multiplica o resultado. Corpo em alta, mente milionária. Eu levei tempo para entender que alimentação, sono, exercícios e pausas não são luxo, são estratégia. Sério, é impressionante como essas 4 coisas simples mudaram completamente meu nível de foco, clareza e resultado. Antes, eu achava que sucesso era sobre trabalhar até cair, virar noites e se encher de café. Mas descobri que não é o mais cansado que vence, é o mais equilibrado. Os ricos sabem disso de cor. Eles tratam o corpo como uma empresa e a mente como o CEO. Se o corpo quebra, o negócio desanda. Se o CEO está esgotado, nenhuma decisão é boa. Então eles cuidam dos dois com disciplina. Alimentação não é sobre dieta, é sobre combustível. Eles escolhem o que comer pensando em performance. Comida leve, mente leve. Energia estável, foco afiado. Eu comecei a cortar o que me deixava lento e percebi o quanto o cérebro agradece. O sono, então, é sagrado. Os ricos não competem com o relógio. Eles dormem para render mais, não para perder tempo. Dormir bem é como recarregar o sistema operacional. Sem isso, o cérebro trava, o humor despenca e a produtividade some. Eu aprendi que uma boa noite de sono vale mais do que um dia inteiro de esforço mal feito. E o que dizer dos exercícios? Não é sobre estética, é sobre energia. Quando o corpo se move, a mente desperta. É como apertar o botão de iniciar do dia. Caminhar, correr, alongar, dançar, o importante é se mover. Depois que adotei isso, percebi que as melhores ideias surgem justamente quando o sangue está circulando e o corpo está ativo. Mas o segredo que ninguém fala está nas pausas. Os ricos pausam para respirar, pensar, se reconectar. A pausa não é preguiça, é poder. É ali, no silêncio entre uma ação e outra, que o cérebro organiza tudo e cria soluções. Eu comecei a fazer pequenas pausas entre tarefas, e de repente, parecia que o tempo se multiplicava. Hoje eu enxergo meu corpo e minha mente como uma dupla imbatível. Quando eles estão alinhados, o sucesso é inevitável.
Não é sobre trabalhar sem parar, é sobre funcionar bem. Porque quem aprende a gerenciar a própria energia, nunca precisa mendigar produtividade. Quem cuida do corpo alimenta a mente, e quem alimenta a mente, fabrica fortuna. Energia bem gerida, produtividade sem limites. Demorei para entender, mas um dia caiu a ficha. Produtividade não é sobre fazer mais, é sobre ter energia para fazer melhor. E, olha, depois que percebi isso, tudo mudou. Eu parei de tentar arrancar resultados do cansaço e comecei a entender que o segredo não estava em trabalhar o dobro, e sim em gerenciar minha energia como quem cuida de um investimento milionário. Antes, eu acreditava naquele papo de quanto mais horas, mais sucesso. Eu me gabava de dormir pouco, de estar sempre ocupado, de nunca parar. Mas sabe o que isso me trouxe? Uma mente esgotada, um corpo no limite e uma produtividade que parecia areia escorrendo pelos dedos. Até que percebi, não é o tempo que falta, é a energia que sobra no lugar errado. Os ricos entendem isso perfeitamente. Eles sabem que energia é o verdadeiro combustível da produtividade. Por isso, protegem a mente como um ativo. Dormem o suficiente, se alimentam bem, fazem pausas estratégicas e têm clareza sobre onde colocar o foco. É como dirigir um carro potente, não adianta acelerar se o tanque está vazio. Quando comecei a cuidar da minha energia, foi como se o mundo abrisse espaço para mim. Trabalhar deixou de ser um peso e virou fluxo. As ideias vinham com facilidade, as decisões ficavam mais leves, e de repente, eu fazia em 3 horas o que antes me levava o dia inteiro. Hoje eu enxergo a produtividade como um jogo de energia. Cada escolha é uma troca. Tudo o que você consome, física, mental e emocionalmente, impacta o seu resultado. E quem aprende a equilibrar isso, domina o jogo. Então, se você quer produzir mais, pare de lutar contra o relógio e comece a cuidar da sua energia. Ela é o ativo invisível que separa o exausto do eficaz, o ocupado do produtivo, o mediano do milionário. A produtividade não vem do esforço constante, mas da energia bem cuidada. Capítulo 6. Gestão do tempo, gestão da vida. Um dia, enquanto tentava dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, eu percebi algo que me paralisou. Não é o tempo que passa rápido, é a gente que vive sem direção. Foi ali que entendi que gestão do tempo é, na verdade, gestão da vida. Porque o tempo é o recurso mais democrático do mundo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é o que a gente faz com elas. Durante anos, eu vivia apagando incêndios. Correndo, atrasado, cansado, sempre com a sensação de que o dia precisava ter 30 horas. Mas quanto mais eu tentava fazer tudo, mais eu me perdia. Foi quando comecei a observar os ricos de perto e percebi um padrão curioso: eles não vivem na pressa. Os ricos não tentam caber no tempo, eles fazem o tempo caber neles. Eles entenderam que tempo é riqueza disfarçada. É o ativo mais valioso, e cada minuto é uma moeda. Então, em vez de desperdiçar com tarefas inúteis, eles investem o tempo em coisas que realmente geram retorno, ideias, conexões, descanso e estratégia. Eles não correm o dia inteiro, eles se movem com intenção. Quando comecei a aplicar isso, tudo mudou. Eu parei de tentar ser produtivo o tempo todo e comecei a ser inteligente com o tempo que eu tinha. Aprendi a dizer não sem culpa, a focar no que realmente importa e, principalmente, a respeitar meu próprio ritmo. Foi libertador. Gerir o tempo é escolher a vida que você quer viver. Esse capítulo é sobre isso, sobre aprender a tratar o tempo como um aliado, não como um inimigo. Porque quem domina o relógio, domina o destino. E, no fim das contas, a verdadeira liberdade financeira começa quando você descobre que tempo é um novo dinheiro, e foco é a nova fortuna. Quem desperdiça o tempo, gasta a vida. Quem o administra bem, constrói o futuro. Os milionários não correm atrás do tempo, eles fazem o tempo correr por eles. Durante boa parte da minha vida, eu vivia dizendo, falta tempo para tudo. Era reunião, mensagem, compromisso, trabalho, e no fim do dia, eu tinha a sensação de que o tempo me controlava, e não o contrário. Até que um dia eu percebi algo que mudou completamente minha visão sobre sucesso. Os milionários não são escravos do relógio, eles são os donos dele.
Enquanto a maioria vive correndo para dar conta de tudo, os ricos criam espaço dentro do tempo. Eles não se orgulham de estar ocupados, se orgulham de estar no controle. E a verdade é que eles não têm mais horas, eles têm mais consciência. Eles sabem que o tempo é o recurso mais precioso do mundo, e tratam cada minuto como investimento, não como gasto. Quer um exemplo? Milionário não acorda e sai resolvendo tudo o que aparece. Ele decide o que vai fazer e o que vai ignorar. Ele entende que nem tudo merece atenção, e foco é o verdadeiro filtro da riqueza. Eles priorizam o que gera resultado, o que traz paz, o que multiplica. O resto fica para depois ou simplesmente sai da agenda. Eu comecei a aplicar isso e percebi que não é o tempo que some, somos nós que o desperdiçamos. Quando você aprende a dizer não pro que não te leva para frente, começa a sentir que o dia estica. É como se o tempo passasse a jogar do seu lado. O segredo não é ter mais horas, é usar as horas certas para fazer o que importa. Os milionários não vivem na correria, vivem na clareza. Eles respiram antes de agir, planejam antes de executar e delegam antes de se sobrecarregar. Eles tratam o tempo como tratam o dinheiro, com inteligência, estratégia e respeito. Hoje eu posso afirmar com todas as letras, dominar o tempo é o primeiro passo para dominar a vida. Porque quando você decide o que fazer com as suas horas, decide o que fazer com o seu destino. Quem controla o relógio, controla o rumo. O resto só corre atrás do ponteiro. O poder do não e o silêncio das distrações. Uma das coisas mais libertadoras que aprendi foi isso: nem tudo que é urgente é importante. E, sinceramente, foi só depois de entender isso que minha produtividade disparou e minha mente ficou leve. Os ricos sabem disso de cor, eles não tentam fazer tudo, eles fazem o que realmente importa. Durante muito tempo, eu vivia com a agenda lotada, pulando de tarefa em tarefa, achando que produtividade era estar sempre ocupado. Mas a verdade é que estar ocupado não é o mesmo que estar produtivo. Foi aí que descobri 3 segredos que mudaram tudo: os blocos de foco, a eliminação das tarefas inúteis e o poder do não. Primeiro, os blocos de foco. Isso significa separar períodos do dia para mergulhar 100% em uma única coisa. Sem celular, sem distração, sem interrupção. Eu comecei com blocos de 45 minutos e fiquei chocado com o resultado. Quando você dá atenção total a uma tarefa, o tempo parece dobrar. Produtividade não é correr mais, é concentrar energia. Depois vem a eliminação das tarefas inúteis. Essa parte dói, porque a gente se apega a coisas que não geram resultado, só ocupam espaço mental. Eu fazia listas gigantes e me sentia produtivo por riscar um monte de coisa, até perceber que quase nada daquilo movia a agulha. Hoje, minha regra é simples: se não me aproxima de um objetivo, sai da lista. E, claro, o mais difícil de todos, o poder do não. Aprender a dizer não foi o que me salvou do esgotamento. Eu tinha medo de decepcionar os outros, mas percebi que o verdadeiro erro era decepcionar a mim mesmo. Dizer não é como proteger um território sagrado, o seu tempo. Os ricos dominam essa arte. Eles sabem que cada não é, na verdade, um sim para algo maior, para um projeto, para um sonho, para um descanso merecido. Hoje, eu enxergo o tempo como um cofre. E o segredo para mantê-lo cheio não é colocar mais tarefas dentro, é tirar o que não tem valor. Foco é eliminar, não acumular. Quem aprende a dizer não, começa a dizer sim para uma vida mais rica, leve e produtiva. A agenda vazia dos bilionários, onde as ideias ficam ricas. Um dia, lendo uma entrevista do Warren Buffett, eu levei um choque de realidade. O repórter perguntou como ele organizava sua rotina, e ele respondeu, com aquele jeitinho calmo de quem domina o próprio tempo: a chave do sucesso é ter agenda vazia. Na hora eu pensei, como assim? Eu, que vivia com a agenda lotada, achava que quanto mais compromissos eu tivesse, mais produtivo eu seria. Mas foi só depois que entendi o que Buffett quis dizer que tudo mudou. Ele não valoriza o excesso, ele valoriza o espaço. Enquanto a maioria está tentando encaixar o tempo para fazer mais, os milionários fazem o oposto, eles criam espaço para pensar. Buffett passa boa parte do dia lendo, refletindo,
planejando, não porque é preguiçoso, mas porque entende que as melhores decisões nascem da mente descansada. Ele diz que precisa de tempo livre para conectar ideias, para enxergar o que os outros estão ocupados demais para ver. Agenda vazia igualmente cheia de ideias ricas. Eu comecei a testar isso na prática. Cortei reuniões inúteis, aprendi a dizer não pro que não somava e deixei blocos do meu dia em branco. No começo, me senti meio culpado, parecia que eu não estava trabalhando o suficiente. Mas, ironicamente, foi nesse silêncio que minhas melhores ideias surgiram. Quanto mais espaço eu tinha para pensar, mais clareza eu ganhava. Quanto menos eu fazia, mais as coisas certas aconteciam. Os ricos entenderam que tempo livre não é ociosidade, é estratégia. Eles sabem que o cérebro precisa de pausas para criar, que a mente precisa de sossego para enxergar o óbvio, e que a pressa é inimiga da prosperidade. Hoje eu enxergo o tempo de outro jeito. Não quero uma agenda lotada, quero uma vida cheia de propósito. E aprendi que, quando a mente tem espaço, o sucesso tem onde florescer. O segredo não é preencher o dia, é deixar espaço para a genialidade entrar. Parte 3. Mentalidade, propósito e direção. Sabe quando você percebe que está fazendo 1000 coisas, mas no fundo sente que está andando em círculos? Pois é. Eu vivi assim por muito tempo, ocupado, cansado, cheio de tarefas, mas sem rumo. Foi aí que entendi o que faltava: mentalidade, propósito e direção. De nada adianta ter hábitos incríveis, acordar cedo e planejar o dia se, lá no fundo, você não sabe para onde está indo. A mente é o volante da vida, e se você não segura firme, o destino te arrasta. Os ricos entenderam isso cedo. Eles não se movem por impulso, se movem por intenção. Tudo o que fazem tem um porquê e um para quê. Quando comecei a olhar para dentro e alinhar meus objetivos com o que realmente fazia sentido para mim, tudo ficou mais claro. Propósito virou bússola, e mentalidade virou motor. O trabalho deixou de ser peso e passou a ser caminho. Eu parei de lutar contra a maré e comecei a remar com o fluxo certo. Essa parte do livro é sobre isso, sobre entender que riqueza de verdade nasce da mente, não do bolso. Que antes de mudar o que você faz, precisa mudar o jeito que você pensa. É aqui que você vai descobrir como alinhar seus pensamentos, seus valores e suas ações para criar não só resultados, mas significado. Porque não adianta chegar no topo se você não sabe por que quis subir. Mentalidade é o que define o ritmo, propósito é o que dá sentido e direção é o que garante que você chegue lá. O dinheiro te leva rápido, mas é o propósito que mostra o caminho. Capítulo 7. A rotina mental dos ricos. Tem uma coisa que pouca gente percebe: os ricos não treinam só o corpo, eles treinam a mente. E não é papo motivacional, não, é prática diária mesmo. Eles entenderam que a mente é a central que comanda tudo, e quem não aprende a dominá-la, acaba sendo dominado por ela. Por muito tempo, eu achava que pensar positivo era o suficiente. Mas logo percebi que pensar como rico é um exercício mental diário. É uma rotina interna feita de pensamentos, hábitos, palavras e decisões conscientes. Os milionários acordam e já começam o dia alimentando a cabeça com o que os fortalece: leitura, silêncio, gratidão, visualização. Eles escolhem o que pensar do mesmo jeito que escolhem o que vestir. Eu comecei a testar isso e fiquei chocado com o resultado. Quando você muda o que alimenta a mente, muda automaticamente o que cria na vida. É como se as ideias certas passassem a brotar, as oportunidades começassem a aparecer, e o mundo finalmente respondesse à nova frequência que você está emitindo. A mente rica cria realidade rica. Esse capítulo é um mergulho nessa rotina mental que poucos veem, mas que explica o sucesso de muitos. Aqui você vai entender como os ricos reprogramam a mente todos os dias para manter o foco, a clareza e a confiança, mesmo quando tudo parece estar contra. Porque, no fim das contas, o dinheiro é só reflexo, o verdadeiro ouro está no jeito de pensar. Quem treina a mente, transforma o destino. Riqueza é uma rotina mental, quem pensa grande, vive grande. A mente milionária se treina todo dia. Sabe qual é o verdadeiro segredo dos ricos? Eles não esperam o sucesso chegar, eles o criam na cabeça primeiro.
Todo santo dia, sem falhar, eles programam a própria mente como quem atualiza um sistema operacional. E o mais louco é que isso não tem nada a ver com misticismo, tem a ver com repetição, intenção e consciência. Os milionários sabem que a mente é uma máquina poderosa, mas que só funciona direito se você alimentá-la com os comandos certos. É por isso que eles têm rituais mentais diários, afirmações, visualização e leitura. Parece simples, mas é transformador. As afirmações são como lembretes internos. Enquanto muita gente começa o dia dizendo "tá difícil", "não dá", "não sou capaz", os ricos dizem o contrário. Eu posso. Eu mereço. Eu crio minha realidade. Eles entendem que a mente acredita em tudo que você repete. E quando você muda o discurso interno, muda o destino externo. A visualização é outro truque poderoso. Eles se veem lá na frente antes mesmo de chegar. Fecham os olhos e imaginam o resultado, o sucesso, a conquista, sentem como se já fosse real. O cérebro não distingue imaginação de realidade, e isso cria uma força absurda para agir. Eu comecei a praticar isso e juro, parece que o universo começa a cooperar quando você foca na imagem certa. E para completar, vem a leitura. Os ricos são viciados em livros, artigos, biografias e ideias que expandem a mente. Eles sabem que ler é como abastecer o tanque da inteligência. Cada página lida é um novo código instalado. Eu percebi que, quanto mais eu lia sobre sucesso, mentalidade e propósito, mais fácil ficava manter o foco no que realmente importava. Essa é a rotina invisível dos milionários, o treino mental diário que cria resultados duradouros. Eles não esperam estar motivados para agir. Eles se programam para vencer. A mente é como um jardim. O que você planta todo dia, um dia floresce em realidade. A dieta invisível da mente rica. Tem uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: o que entra na mente define o que sai na vida. E, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que é verdade. Assim como o corpo depende da comida que a gente come, a mente depende do que a gente consome todos os dias: pensamentos, informações, conversas e conteúdos. Durante muito tempo, eu alimentava minha mente com o que aparecia: notícias negativas, fofocas, gente reclamando, redes sociais cheias de comparação. No fim do dia, eu me sentia drenado, inseguro, travado. Adivinha por quê? Porque a mente, assim como o corpo, reage à dieta que você dá para ela. Os ricos entenderam isso cedo. Eles são seletivos com o que deixam entrar na cabeça. Leem livros que inspiram, ouvem pessoas que ensinam, consomem ideias que constroem. Não é sorte, é filtro. Eles sabem que uma mente poluída não cria, não foca e não próspera. Por isso, alimentam o cérebro com conteúdo nutritivo, do mesmo jeito que cuidam da comida que colocam no prato. Quando comecei a mudar minha alimentação mental, o efeito foi quase mágico. Parei de me entupir de negatividade e comecei a consumir coisas que me faziam crescer: podcasts, livros, frases, histórias de sucesso. Aos poucos, percebi que minha forma de pensar começou a mudar. E quando o pensamento muda, o resultado vem junto. Hoje eu enxergo a mente como uma horta. Se você planta sementes boas, ideias, inspirações, aprendizados, a colheita é abundante. Mas se enche o solo de lixo mental, não adianta esperar florescer riqueza. A mente é o solo da prosperidade. O que você coloca nela, cresce. Então, se quer prosperar, comece pela cabeça. Cuide do que entra. Porque no fim das contas, a sua vida é o reflexo da sua dieta mental. Quem alimenta a mente com ouro, transforma os pensamentos em fortuna. Treino diário da mente milionária. Eu sempre digo que mente rica é igual músculo forte, precisa de treino diário. Não adianta só ler sobre sucesso ou assistir vídeos motivacionais de vez em quando. É prática, repetição, consistência. É acordar todo dia e alimentar a cabeça com pensamentos que constroem, não que sabotam. Quando comecei a mudar minha mentalidade, percebi que pensar diferente era como aprender uma nova língua. No início, sou estranho. Depois, vira natural. Por isso,
Quero te mostrar alguns exercícios simples de mentalidade milionária que me ajudaram a transformar a forma como eu via o dinheiro, o trabalho e a mim mesmo. 1. Afirmações matinais. Logo ao acordar, diga em voz alta ou escreva: eu sou capaz de criar riqueza. O dinheiro trabalha para mim. Tudo que eu faço prospera. Pode parecer bobo, mas a repetição reprograma o cérebro. A mente acredita no que ouve todos os dias, então alimente-a com verdades que te empoderam. 2. Visualização criativa. Feche os olhos por 2 minutinhos e imagine sua vida como você quer que ela seja. Veja, sinta, acredite. Imagine o escritório dos sonhos, a casa, a liberdade, o impacto. Quanto mais real parecer na mente, mais possível se torna na vida. 3. Diário da gratidão. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser simples: o café da manhã, um sorriso, uma venda, um aprendizado. A gratidão muda o foco da escassez para a abundância, e onde há gratidão, há crescimento. 4. Leitura diária de poder. Separe 10 a 15 minutos para ler algo que alimente sua mente, um livro inspirador, uma biografia, um trecho sobre sucesso ou mentalidade. Ler é como atualizar o software da alma. 5. Revisão de propósito. Todos os domingos, reserve um tempinho para rever suas metas e lembrar por que você começou. Isso mantém sua mente afiada e o foco firme. Quem se reconecta com o propósito, nunca desanima por muito tempo. Esses exercícios não tomam nem 30 minutos do seu dia, mas o impacto é gigantesco. Fazendo isso todos os dias, sua mente começa a trabalhar a seu favor, e quando a mente se alinha, o dinheiro não tem escolha, ele vem. A mente que se exercita para prosperar nunca volta a pensar pequeno. Capítulo 8. Cercando-se de energia certa. Uma das maiores viradas da minha vida aconteceu quando percebi que ninguém cresce sozinho. A gente até tenta, se esforça, estuda, trabalha, mas, no fim das contas, a energia das pessoas ao nosso redor molda a nossa. É impossível prosperar cercado de quem só fala de problema, reclama da vida e desacredita dos próprios sonhos. Eu aprendi na prática que a energia é contagiosa. Se você anda com quem sonha grande, você começa a pensar maior. Se passa tempo com quem vive reclamando, logo começa a achar que o mundo é difícil demais. É quase invisível, mas acontece o tempo todo. A vibração do ambiente entra em você sem pedir permissão. Os ricos entendem isso de forma quase instintiva. Eles escolhem o ambiente com a mesma atenção que escolhem os negócios. Sabem que a mente precisa de combustível certo, e esse combustível vem das conversas, das ideias e das pessoas certas. Eles se cercam de quem inspira, desafia e eleva. De gente que pensa em soluções, não em desculpas. De amigos que puxam para cima, e não para baixo. Eu comecei a aplicar isso e foi quase mágico. Aos poucos, fui me afastando das conversas rasas e das pessoas que drenavam minha energia. No começo, doeu. Parecia que eu estava ficando sozinho. Mas logo percebi que o silêncio é melhor que uma companhia errada. E, quando a energia certa chegou, os resultados vieram junto. Esse capítulo é sobre isso, sobre entender que prosperar não é só sobre o que você faz, mas também sobre com quem você caminha. Porque energia é investimento. E quem aprende a investir na energia certa, atrai oportunidades, ideias e pessoas que vibram no mesmo ritmo da abundância. A energia que te cerca molda o futuro que te espera. O ambiente cria o milionário antes do dinheiro. Demorou, mas um dia caiu a ficha: ninguém cresce em solo errado. Você pode ter talento, força, vontade, mas se o ambiente não te nutre, você acaba murchando. E o mesmo vale para as pessoas: quem te cerca molda quem você se torna. Durante muito tempo, eu não percebi o quanto isso pesava na minha vida. Eu me esforçava para mudar, para pensar grande, para prosperar, mas estava cercado de gente que só reclamava, duvidava e zombava de quem sonhava diferente. E o pior? Eu achava que estava tudo bem. Até perceber que a energia ao redor estava drenando a minha. Foi quando comecei a escolher melhor onde e com quem eu gastava meu tempo. E, cara, que diferença!
Quando você entra num ambiente onde as pessoas falam de ideias, negócios, possibilidades e crescimento, sua mente se expande automaticamente. É impossível ficar pequeno cercado de gente grande. O contrário também é verdade. Se você convive com quem vive preso no medo, na fofoca e na escassez, o seu inconsciente começa a copiar esse padrão sem você nem notar. Os ricos entendem isso como poucos. Eles criam ambientes que fortalecem a mente. Se cercam de pessoas que inspiram, desafiam e acreditam. Eles sabem que o sucesso é uma construção coletiva, mesmo que a caminhada pareça individual. A energia certa te acelera, a errada te atrasa. Hoje, eu vejo o ambiente e as pessoas como uma extensão da minha mente. Se quero crescer, preciso cuidar do que me rodeia. Por isso, me pergunto constantemente: esse lugar me faz evoluir? Essa pessoa me impulsiona ou me puxa para trás? A resposta é simples, mas poderosa. Porque no fim das contas, a prosperidade é contagiosa, mas a mediocridade também. E eu escolhi estar onde o ar é leve, as ideias são grandes e as conversas me fazem querer ser melhor. O ambiente é o espelho do futuro. Se quer crescer, mude o que te cerca. A rede dos ricos, conexões que valem ouro. Demorou, mas eu aprendi que os ricos não deixam suas relações ao acaso, eles as constroem com estratégia. Cada conversa, cada encontro, cada pausa pro café pode virar uma oportunidade de crescimento, aprendizado ou inspiração. Eles entenderam que as conexões certas aceleram resultados do mesmo jeito que o combustível certo faz um carro voar. Os milionários não gastam tempo em qualquer roda. Eles criam rotinas sociais inteligentes, que fortalecem o cérebro, o negócio e o propósito. Quer um exemplo? Almoços com mentores. Nada de reuniões formais cheias de burocracia. Eles sentam para conversar com quem já trilhou o caminho. Um almoço vale mais que 10 cursos quando se escuta alguém que fala com sabedoria e experiência. É nesses momentos que nascem ideias, parcerias e até mudanças de rota. Depois vêm os masterminds, grupos estratégicos de mentes brilhantes. Gente que pensa diferente, mas vibra na mesma frequência. Cada encontro é uma explosão de ideias, aprendizados e novas perspectivas. Os ricos entendem que, sozinho, você vai mais rápido, mas em grupo, você vai mais longe. E, curiosamente, eles também sabem a hora de se isolar. Sim, isolamento produtivo. Aqueles períodos em que o rico some do mapa, não é descaso, é foco. Eles se afastam do barulho para recalibrar a mente, organizar ideias e voltar com clareza. É como uma limpeza energética. Enquanto o mundo grita, eles silenciam para ouvir a própria visão. Quando percebi isso, comecei a equilibrar os dois lados, convívio intencional e solidão criativa. Aprendi a me conectar com quem me puxa para cima e a me desconectar de tudo que me distrai. E foi aí que percebi: a riqueza cresce onde há energia certa e relações conscientes. Rode-se de quem te inspira, aprenda com quem já chegou e se escute quando o mundo falar demais. O espelho invisível das pessoas ao nosso redor. Demorou para eu entender, mas hoje eu falo com toda certeza: você é o reflexo dos hábitos de quem te cerca. É como se a vida fosse um espelho invisível, o que você vê e convive todo dia começa, aos poucos, a se refletir em você. As palavras, os comportamentos, até os sonhos, tudo se copia sem que você perceba. Se você anda com gente que reclama, logo vai se pegar reclamando também. Se vive cercado de quem só fala de crise, vai começar a acreditar que o mundo está desabando. Mas quando você passa tempo com pessoas que pensam grande, que planejam, agem e acreditam, seu padrão mental muda. A energia delas se mistura com a sua, e de repente, você começa a agir diferente, falar diferente, até sonhar maior. Os ricos entenderam essa metáfora profundamente. Eles se cercam de pessoas que os desafiam, não que os limitam. Cada amizade é um espelho que devolve uma versão deles mesmos, e por isso escolhem bem com quais reflexos querem conviver. Eles não se colocam em ambientes que diminuem sua visão. Pelo contrário, buscam lugares onde as conversas elevam, onde o normal é crescer, e o impossível é só questão de tempo. Quando percebi isso, comecei a filtrar minhas relações.
Parei de tentar caber em rodas onde falar de futuro parecia arrogância. Troquei o barulho das reclamações pelo som das ideias. E sabe o que aconteceu? Minha mentalidade acelerou. Meus resultados acompanharam. É simples, quem te cerca te constrói, ou te consome. Hoje eu escolho com quem compartilhar meu tempo, porque sei que, no fundo, ninguém é totalmente original, somos todos o eco das pessoas que deixamos entrar. Mostre-me quem te cerca, e eu te mostro o nível da sua mente. Capítulo 9. Propósito, o fio invisível do sucesso. Um dia eu me peguei pensando, por que tem gente que trabalha tanto e não sai do lugar, enquanto outros parecem fluir com leveza e crescem sem parar? A resposta veio simples e poderosa: propósito. É ele o fio invisível que conecta tudo, que dá sentido às ações, que transforma esforço em direção e rotina em missão. Durante anos, eu trabalhei sem clareza. Fazia muito, mas sentia que faltava algo, um porquê que fizesse tudo valer a pena. Era como remar sem bússola. Até que um dia percebi que o sucesso sem propósito é como riqueza sem paz, impressiona por fora, mas esvazia por dentro. Os ricos de verdade, os que constroem algo duradouro, não trabalham só por dinheiro. Trabalham por um motivo maior. Eles entendem que o propósito é o motor da consistência. Quando o porquê é forte, o como se ajusta. Quando há sentido, o cansaço vira combustível. O propósito é o que te faz levantar quando o lucro ainda não chegou. Eu vivi isso na pele. Quando descobri que meu trabalho podia inspirar, ajudar e transformar outras pessoas, tudo mudou. O dinheiro deixou de ser a meta e passou a ser consequência. E, curiosamente, quanto mais eu focava em propósito, mais os resultados cresciam. Esse capítulo é sobre isso, encontrar o fio invisível que te guia mesmo quando o caminho fica escuro. Porque o sucesso de verdade não é correr atrás do que brilha, mas seguir o que faz sentido. Quem tem propósito não precisa de empurrão, tem direção. Quando a rotina vira prisão. Eu já vivi preso dentro da minha própria rotina. Acordava, trabalhava, cumpria tarefas, entregava tudo certinho, mas por dentro, parecia que algo estava faltando. E um dia, caiu a ficha: rotina sem propósito é só uma prisão disfarçada de produtividade. Você acorda e faz as mesmas coisas, no mesmo horário, com a mesma cara, mas não porque quer, e sim porque tem que. E o mais perigoso é que parece normal. É um tipo de aprisionamento silencioso, aquele que não tem grades, mas te deixa sem vida. Os ricos entenderam algo que muda tudo: não é sobre fazer muito, é sobre fazer com sentido. Eles não acordam para cumprir uma agenda, acordam para cumprir um propósito. A rotina deles não é uma jaula, é uma ponte. Cada ação, cada hábito, cada meta faz parte de algo maior. Eles sabem exatamente por que estão fazendo o que fazem. Quando eu comecei a conectar meu trabalho com meu propósito, tudo mudou. As mesmas tarefas que antes pareciam pesadas viraram parte de algo leve. Trabalhar deixou de ser um fardo e virou construção. Propósito transforma a rotina em ritmo, e o ritmo em realização. Se você está se sentindo preso, talvez não precise mudar tudo. Só precisa lembrar o porquê de estar fazendo. Porque quando o propósito desaparece, até o sucesso perde a graça. Mas quando ele está presente, até o simples vira extraordinário. Sem propósito, a rotina te prende. Com propósito, ela te liberta. Algo maior que o dinheiro. Por muito tempo, eu achava que dinheiro era o objetivo final. Trabalhar, crescer, investir, tudo girava em torno de acumular mais. Mas um dia percebi algo que mudou completamente o meu jogo. Quando o dinheiro vira o centro, a alma fica vazia. E, ironicamente, quando você passa a se conectar com algo maior que ele, é aí que a abundância começa a fluir de verdade. Os ricos que eu mais admiro não acordam só para ganhar dinheiro, acordam para criar impacto. Eles alinham o dia com algo maior: propósito, contribuição, legado. O dinheiro é consequência, não direção. É como se cada dia fosse uma chance de deixar o mundo um pouco melhor do que encontraram. E essa mentalidade muda tudo. O foco sai do quanto eu ganho e vai pro quanto eu gero. Quando comecei a pensar assim, minhas ações ficaram mais leves e poderosas.
Eu parei de correr atrás e comecei a atrair. Trabalhar por propósito é mais sustentável do que trabalhar por pressão. Você acorda com vontade, dorme em paz, e no meio do caminho, o dinheiro aparece, como bônus, não como meta. Alinhar o dia com algo maior é entender que a verdadeira riqueza não é o saldo na conta, é o sentido no coração. É saber que o seu tempo tem valor demais para ser gasto em coisas que não te movem por dentro. Hoje, antes de começar o dia, eu me pergunto: o que eu posso fazer hoje que me deixa mais próximo do meu propósito? E, curiosamente, é quando eu faço isso que o dinheiro vem com mais facilidade. Porque o universo parece recompensar quem age com intenção. Quando o propósito guia, o dinheiro segue. Os que ficaram ricos de propósito, e não por acaso. Sabe o que eu descobri observando as grandes mentes da história? Os verdadeiros ricos não correm atrás do dinheiro, eles correm atrás de uma missão. O dinheiro, para eles, é só um mensageiro do impacto que estão causando. E talvez ninguém represente isso melhor do que Nikola Tesla. Tesla não queria ficar milionário. Ele queria mudar o mundo. O cara via a eletricidade não como um negócio, mas como uma forma de libertar a humanidade. Enquanto outros viam lucro, ele via propósito. Passava horas, e noites inteiras, estudando, testando, criando. E sabe o mais curioso? Mesmo sem buscar riqueza, ele acabou criando tecnologias que geraram bilhões para quem veio depois. Tesla provou que quem serve um propósito, acaba servindo o mundo, e o mundo retribui. E isso se repete em todos os tempos. Gente como Elon Musk, Steve Jobs e Oprah Winfrey não começaram pensando "quero ser rico". Eles começaram pensando "quero mudar alguma coisa". Queriam resolver um problema, criar algo que o mundo ainda não tinha, transformar a vida das pessoas. E o dinheiro? Ah, o dinheiro foi só consequência de um propósito forte o bastante para resistir ao cansaço, à dúvida e ao medo. Quando eu percebi isso, tudo fez sentido. Missão dá força quando o lucro não aparece. É ela que te faz continuar quando todo mundo já teria desistido. Porque quando o propósito é real, a motivação não depende do saldo bancário, vem de dentro. Tesla não morreu o homem mais rico do mundo, mas morreu dono de uma das mentes mais valiosas que já existiram. E a verdade é que riqueza não é só sobre o que você tem, mas sobre o quanto você entrega. Quem busca dinheiro, se cansa. Quem busca propósito, próspera. Epílogo: a rotina que cria destino. Chegando ao fim dessa jornada, uma coisa fica clara para mim: o destino não é sorte, é rotina. Tudo o que a gente faz, pensa e repete todos os dias vai se acumulando, como pequenas gotas formando um oceano. E um dia, sem perceber, você acorda vivendo exatamente o que construiu no automático. Durante muito tempo, eu achava que o destino era algo que acontecia comigo. Hoje, eu sei que ele é algo que acontece por minha causa. Cada escolha, cada hábito, cada pensamento se conecta e molda o caminho sem pedir licença. A rotina é a impressão digital do seu futuro. Os ricos entendem isso melhor do que ninguém. Eles não esperam que o sucesso apareça do nada. Eles o constroem, todo santo dia, com pequenas ações cheias de intenção. Não existe mágica, existe método. Não existe milagre, existe mentalidade. E é isso que diferencia quem vive no acaso de quem cria propósito. Quando comecei a aplicar tudo isso, a cuidar das manhãs, proteger a energia, escolher com quem andar, agir com direção e propósito, a vida começou a responder. Nada mudou de um dia para o outro, mas tudo começou a mudar. E é exatamente assim que o sucesso acontece, silencioso no começo, poderoso no fim. Esse epílogo é um lembrete para você, e para mim também, de que o futuro é feito de agora. A rotina é o esboço, o pensamento é o pincel e a ação é a tinta. O que você faz repetidamente se transforma em quem você se torna. A rotina é o ensaio do destino. Quem domina o dia, escreve o amanhã. O futuro se esconde no hoje. Tem uma coisa que eu aprendi vivendo, errando e recomeçando: o futuro não é construído em anos, é feito em dias bem vividos. A gente cresce acreditando que a vida muda lá na frente, quando as coisas finalmente derem certo, quando o dinheiro vier, quando o tempo sobrar,
mas a verdade é que o amanhã começa agora. Cada decisão simples, cada hábito, cada escolha pequena é um tijolinho invisível do seu futuro. Não é o ano que vem que te transforma, é o que você faz hoje, quando ninguém tá vendo. É o livro que você lê, o treino que você não pula, o café da manhã sem pressa, a conversa que te inspira, a meta que você revisa, o pensamento que escolhe nutrir. O futuro é um acúmulo de agoras bem vividos. Os ricos, os bem-sucedidos, os que realmente constroem algo sólido, sabem disso. Eles não pensam em décadas, pensam em dias. Eles entendem que a consistência diária vale mais do que planos grandiosos. Porque o tempo não respeita intenções, respeita atitudes. Eu percebi que quando comecei a viver com mais presença, o futuro deixou de ser uma ansiedade e virou consequência. Não precisei correr. Bastou fazer o melhor no dia de hoje, e o amanhã começou a se alinhar sozinho. Viver bem o presente é o investimento mais inteligente que existe. Então, se tem uma mensagem para encerrar essa jornada, é essa: não espere o futuro para mudar de vida. Mude sua vida, e o futuro vai te alcançar. O amanhã é o eco dos seus dias. Viva o hoje com intenção, e o futuro te agradecerá. Desenhe sua própria rotina milionária. Agora que você chegou até aqui, quero te fazer um convite diferente. Pare de admirar as rotinas dos ricos e comece a desenhar a sua. Sério. Nada de copiar passo a passo o que Elon Musk faz, ou tentar acordar no mesmo horário do Tim Cook. Isso é inspiração, não regra. O verdadeiro jogo começa quando você cria a sua própria rotina milionária, aquela que combina com quem você é e com o futuro que quer construir. Pega um papel, um café e pensa comigo. Como seria o seu dia ideal se você já tivesse conquistado tudo o que sonha? A que horas acordaria? O que faria nas primeiras horas da manhã? Com quem passaria mais tempo? O que deixaria de fazer? Esse exercício simples abre espaço para clareza. E clareza é o primeiro passo da abundância. Eu fiz isso anos atrás, quando ainda estava tentando entender como mudar de vida. Escrevi minha rotina dos sonhos e comecei a agir como se já fosse real, pequenas mudanças, um hábito por vez. E foi incrível ver o quanto o mundo começou a se ajustar à minha nova frequência. O universo adora quem sabe o que quer. Não existe rotina perfeita, existe rotina intencional. Uma rotina milionária não é feita de luxo, mas de escolhas inteligentes. É acordar com propósito, agir com foco, descansar sem culpa e fechar o dia com a sensação de que deu mais um passo rumo à sua melhor versão. Então, o convite é esse: desenhe, escreva, imagine, viva. Crie uma rotina que te empolgue, te desafie e te mantenha no ritmo da prosperidade. Porque o sucesso não começa no amanhã, começa no próximo amanhecer. Sua rotina de hoje é o ensaio da sua vida de amanhã. Escreva-a como quem desenha o próprio destino. O tempo dos sonhos começa agora. Se tem algo que aprendi nessa caminhada, é que a vida não muda quando o ano vira, ela muda quando o dia começa. A rotina que você cria é o molde do seu destino. As escolhas pequenas, repetidas, cheias de intenção, são o que constroem os grandes resultados que todo mundo chama de sorte. Durante muito tempo, eu também esperei o momento certo para agir, achando que o sucesso chegaria de repente. Mas descobri que o momento certo é sempre agora. É nesse café da manhã, nessa página lida, nesse treino feito, nesse plano rabiscado. Cada dia é uma oportunidade disfarçada de rotina. Os ricos entendem isso como ninguém. Eles não tentam controlar o futuro, eles organizam o presente. Porque quem domina o hoje, domina o rumo da própria história. O tempo deixa de ser inimigo e vira parceiro, porque ele trabalha a favor de quem tem direção. Então, se eu pudesse deixar uma última mensagem para você, seria essa: não espere mais. Comece a organizar o seu dia como quem organiza a própria vida. Crie uma rotina que te orgulhe, que te empolgue e que te leve para onde você quer estar. Porque no fim, o segredo é simples e poderoso. Quem domina o dia, domina a vida. Quem organiza o tempo, conquista o tempo dos sonhos.